Graça e a paz da parte de Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo. Mais uma vez, estudaremos a palavra do Senhor. E o título da nossa lição de hoje é Iluminados pelo Espírito Santo. E que nós sejamos também iluminados pelo Espírito Santo. Que o Santo Espírito de Deus possa nos conduzir à verdade, ao conhecimento das Sagradas Escrituras, ao conhecimento da Palavra do Senhor. Que Deus, nesse momento, possa abrir a nossa mente, abrir os nossos corações, para que possamos compreender as Sagradas Escrituras. Um dia, quando estudava na biblioteca da universidade, Martinho Lutero teve um momento decisivo, quando descobriu uma cópia da Bíblia em latim. E ele não sabia que um livro como esse existia. E leu capítulo após capítulo, ficando surpreso com a clareza e o poder das Escrituras. Ele ficou surpreso, ele ficou maravilhado. Tinha ouvido trechos dos Evangelhos e também das Epístolas. Martinho Lutero, ele tinha ouvido trechos dos Evangelhos e trechos das Epístolas, e ele pensava, ele imaginava que esse era o todo da Bíblia. Quando ele se depara com a Bíblia completa, ele fica maravilhado. Então, pela primeira vez, Martinho Lutero podia olhar para a Bíblia como um todo. Não só trechos, não só versículos isolados, mas ele estava em suas mãos. As Sagradas Escrituras, a carta de amor, a palavra revelada inteira em suas mãos. E ele se sentiu maravilhado. Ao debruçar-se sobre as suas páginas, o Espírito Santo iluminou sua mente. À medida que a verdade obscurecida pela tradição pareciam saltar das páginas da Bíblia. A mente dele, de Martinho Lutero, estava cheio de tradições da Igreja de Roma. Mas quando ele tem na mão a palavra do Senhor, a Bíblia Sagrada por completo, o Espírito Santo ilumina sua mente. Ele começa a clarear na sua mente as Sagradas Escrituras. Ao descrever sua primeira experiência com a Bíblia, ele escreveu: "Ó, se Deus me permitisse possuir este livro." Havia anjos ao lado dele. O Espírito Santo naquele momento estava guiando a sua mente e o conduzindo à palavra do Senhor, a sair do erro de Roma e pregar o Evangelho, a pregar a verdade da palavra do Senhor. Raios celestiais revelavam a eles os tesouros da verdade. Como nunca antes, ele aprofundava a convicção de que era um pecador. Como nunca antes, ele teve profunda convicção de que era um pecador. E não precisava mais fazer sacrifícios, porque ele conheceu as Sagradas Escrituras. Que princípios podemos tirar dos seguintes textos das quais eu vou ler? Eu vou ler alguns textos, alguns versículos da Bíblia. E que princípio podemos tirar? E como devemos interpretar as Sagradas Escrituras, a Bíblia Sagrada? Como podemos interpretar a Bíblia? Nós não podemos, amados, levar para os textos bíblicos a nossa própria razão humana, o nosso próprio querer. Precisamos nos direcionar à palavra do Senhor, às Sagradas Escrituras, em espírito de oração, pedindo o Espírito Santo para iluminar a nossa mente, para tomar posse
da nossa mente, direcionar o nosso entendimento, nos capacitar e nos dar discernimento da sua santa palavra. Isso é o Espírito Santo que faz, amados. Nós não podemos estudar a Bíblia com as nossas próprias convicções. Precisamos clamar, orar, pedir ao Espírito Santo para que nos dê clareza de entendimento. E Ele dará a mim e a você o entendimento. Vamos ler João capítulo 14. João capítulo 14, no verso 25. Assim diz a palavra do Senhor. Isto vos tenho dito, estando ainda convosco. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. O Espírito Santo vos ensinará todas as coisas. Amados, nós precisamos entender que o Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade. Ou melhor, é a terceira pessoa da divindade. É a terceira pessoa da divindade. E o Espírito Santo não é uma energia. O Espírito Santo é uma pessoa da divindade. É a terceira pessoa da divindade. E o Espírito Santo nos dá discernimento. Nos guia a toda a verdade. Verso 26. Capítulo 16, na verdade. Capítulo 16, verso 13 e o 15. 16. 13 e o 15 diz assim: Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade. O Espírito Santo nos guia em toda a verdade, não pela metade. O Espírito Santo vos guiará em toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Verso 14. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vou-lo-á de anunciar. Tudo quanto o Pai tem é meu, porque isso é que eu vos disse que há de receber do que é meu e vou-lo-á de anunciar. Algumas coisas nós devemos entender nesses versos, nesses versículos. O versículo 13 do capítulo 16. O Espírito da verdade, chamado antes de Consolador. O Espírito da verdade, antes chamado de Consolador. No verso 14, 16. No verso 14, no capítulo 14, no verso 16, a palavra do Senhor assim nos diz: E eu rogarei ao Pai. Olha só o que Cristo está dizendo aqui. Eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador. Aqui então vemos aqui três pessoas. É três pessoas da divindade. Pai, Filho e Espírito Santo. Eu, Jesus, rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. Consolador, as três pessoas da divindade. As três pessoas da divindade. Vamos para 2 Pedro. 2 Pedro, no capítulo 1. 2 Pedro, capítulo 1, no verso 20 ao verso 21. Assim diz a palavra do Senhor. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação ou de particular interpretação. Não, amados. Nenhuma profecia provém de homens.
A Sagrada Escritura, a Bíblia Sagrada, não provém de homens, ela é inspirada pelo Espírito Santo. Porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Amados, a Sagrada Escritura, as profecias que contém na Bíblia, as profecias de Daniel, as profecias de Apocalipse, não foi dada por vontade humana, mas sim inspirada pelo Espírito Santo. Entretanto, homens santos, homens de Deus, falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Homens santos, homens de Deus, se deixaram usar pelo poder do Espírito Santo. E o Espírito Santo os guiou, inspirando-os a escrever as Sagradas Escrituras. Esses versos, amados, nos dão a certeza que o mesmo Espírito Santo que inspirou homens santos para escrever a Bíblia é o mesmo Espírito Santo que guiou homens reformadores a pregar o Evangelho, a pregar a palavra revelada. Foi o mesmo Espírito Santo. E esse mesmo Espírito Santo nos guia, nos dá entendimento, nos dá discernimento da Sagrada Escritura, enquanto a lemos e estudamos em espírito de oração. Nós não podemos, amados, pegar a Bíblia e lê-la como qualquer outro livro. Precisamos entender que o livro é a palavra de Deus revelada. É a palavra de Deus inspirada pelo Espírito Santo. E ela não é um livro comum, ela não é um livro qualquer. Nós não podemos pegar a palavra de Deus simplesmente e lê-la conforme nós lemos qualquer outro livro. Precisamos entender que ela é a palavra revelada do nosso Senhor, do nosso Criador. Ele nos deu como uma bússola, como um manual de instrução. Então, sempre que pegarmos a Bíblia para estudarmos, devemos orar, clamar ao Espírito Santo para que nos dê entendimento, para que nos dê discernimento. E precisamos, amados, entender que o Espírito Santo é a terceira pessoa da divindade. Há por aí doutrinas que dizem que o Espírito Santo é uma energia de Deus, apenas uma energia. Não, amados, o Espírito Santo não é energia, é uma energia. O Espírito Santo é uma pessoa da divindade. O Espírito Santo, ele entristece. O Espírito Santo, ele nos capacita. O Espírito Santo, ele nos dá entendimento. O Espírito Santo, ele nos dá discernimento das Sagradas Escrituras e nos guia no caminho de toda a verdade. Nesses versos, amados, temos certeza de que o mesmo Espírito Santo que inspirou os escritores bíblicos, os homens santos que escreveram a palavra de Deus, nos guia enquanto as estudamos. Precisamos crer nisso. Ele é o intérprete da verdade. O Espírito Santo é o intérprete da verdade. Ele nos direciona a toda a verdade. Infelizmente, muitos minimizam o elemento sobrenatural da Bíblia e exageram no elemento humano, a ponto de colocar a Sagrada Escritura, de colocar a Bíblia como um livro comum, como um livro qualquer. E nós que cremos na palavra inspirada, e nós que cremos no Espírito Santo, nós não podemos
é pensar dessa forma. Uma vez que Satanás não pode manter a Bíblia longe de nós, ele usa esse elemento, o elemento humano, para nós entendermos dessa forma, através do elemento humano, e esquecer, de que o elemento sobrenatural da Bíblia, e que a Bíblia tem um elemento sobrenatural, a Sagrada Escritura. Despojá-la de seu caráter sobrenatural, torná-la meramente uma boa literatura, ou pior ainda, uma ferramenta opressora da religião para controlar as massas. Nós não podemos crer e pensar dessa forma. Quem não crê na Sagrada Escritura pensa dessa forma. Mas nós não podemos crer dessa forma. Os reformadores viram claramente que o Espírito Santo, não os sacerdotes, não os prelados, não os papas, mas sim o Espírito Santo é o intérprete infalível das Sagradas Escrituras. Em um interessante diálogo, Maria, rainha da Escócia, disse a John Knox, um reformador escocês. Ela disse assim: Maria, rainha da Escócia, você interpreta a Escritura. Isso está no livro Grande Conflito, na página 213 e 214. E diz assim: você interpreta a Escritura de uma maneira e eles, os professos católicos romanos, as interpretam de outra. Aqui, Maria, rainha da Escócia, ela faz um questionamento. Ela fala assim: John Knox, vocês, os reformadores, interpretam a Bíblia Sagrada de uma forma. E a Igreja Romana, os professores católicos romanos, interpretam de outra. Aí ela continua indagando: em quem deverei acreditar? E quem deverá ser o juiz nesse assunto? Olha só a resposta de John Knox. Resposta iluminada pelo Espírito Santo. John Knox respondeu, o reformador respondeu: creia em Deus, que claramente fala em sua palavra. Creia em Deus, que claramente fala nas Sagradas Escrituras, na Bíblia Sagrada. Precisamos crer, tomar essa palavra da salvação em nossas vidas. Respondeu o reformador: e além do que a palavra lhe ensina, não creia, nem em um, nem em outro. Ele quis dizer: se os reformadores estão falando além do que a palavra diz, não creia. Se os professores católicos romanos falam além do que a palavra diz, não creiam. A palavra de Deus, continua John Knox, é clara por si mesma. E se parecer qualquer dificuldade em algum lugar, olha só, o Espírito Santo, que nunca é contrário a si mesmo, em outros lugares explicará a questão de maneira mais clara, de modo que não poderá ficar dúvida, a não ser para os que obstinadamente permanecem na ignorância. Se alguém fala além da Bíblia, não crê. Mas busque por você mesmo estudar a Sagrada Escritura. Busca como os reformadores buscaram. Por si mesmo. Mas em espírito de oração. Com um coração contrito.
com o coração esvaziado do eu, clamando: Espírito Santo, guia-me no caminho de toda a verdade. Esse deve ser o nosso clamor. Essa deve ser a nossa oração. Que o Santo Espírito ilumine as nossas mentes, para que nós possamos entender as Sagradas Escrituras claramente. Não como um objeto humano, não como um elemento humano, mas com um elemento sobrenatural. Porque a Sagrada Escritura, como já li em alguns textos, não foi escrita por vontade humana, mas sim inspirada pelo Espírito Santo. Deixe o Espírito Santo hoje tomar posse de sua vida. Deixe o Espírito Santo hoje tomar posse do seu coração. Nós possamos deixar o Espírito Santo tomar posse da nossa mente e que Ele nos guiará em toda a verdade. O Espírito Santo não é somente uma energia. Tem vários pensamentos em torno do Espírito Santo. Às vezes chego até a dizer que o Espírito Santo é o próprio Jesus. Mas quando a gente lê João capítulo 14, verso 16, nós vemos claramente que Jesus rogaria ao Pai para dar um outro Consolador. Que o Santo Espírito de Deus possa iluminar as nossas mentes, tomar os nossos corações e que nós possamos compreender a Sagrada Escritura tal qual ela é. Que Deus abençoe a sua vida. Que Deus possa nos capacitar a cada dia. Que a cada dia nós possamos ter uma compreensão exata das Sagradas Escrituras. Que Deus abençoe a sua vida poderosamente. Amém.